Pessoal, bom dia a todas e a todos, né? Nesse último momento nosso aí, última tarde desse ciclo que nós criamos na escola aí do Legislativo, a questão do plano diretor. É claro que os temas não se esgotam, mas nas 4 semanas que nós tínhamos aí disponíveis, no primeiro momento era para ser à noite, aí nós estamos com vários cursos, então a gente ficou sem o espaço. Depois era para ser para 30 pessoas, começaram a aparecer várias pessoas interessadas, resolvemos fazer um espaço que pudesse acolher mais gente, mas a intenção foi realmente que a gente trouxesse mais conhecimento, debate, interação acerca de um assunto tão importante, né, para o nosso, não só para o nosso município, para todos os municípios. Mas como é esse o nosso, então a gente tem que levar isso numa consideração assim bastante relevante. E é nesse sentido, então, que nós vamos ter 2 temáticas aqui hoje. Antes disso, a gente vai fazer uma pequena apresentação do observatório, é um recado do observatório, mas para quem ainda, acho que não esteve aqui, a gente sempre está recebendo pessoas que vêm pela primeira vez na Escola do Legislativo. A escola, ela foi criada num decreto de 2014, pelo então vereador João Manuel, mas a gente começou a colocar realmente um formato com esse foco, com a intensidade de cursos, o ano passado. Então, faz 1 ano, e como também não tínhamos, temos a estrutura da Câmara, que é bastante, mas sem recursos, mas nós vimos que tem aí um voluntariado enorme, inclusive instituições querendo participar nesse momento que a gente está tão indignado, está realmente acreditando. Alguns acham que eu faço parte desse grupo, que é um momento bastante pertinente para a gente fazer as transformações tão necessárias, mas que vai depender da organização da sociedade. E também, eu acho que tem os momentos de desânimo, onde a gente acha que não dá para fazer mais nada. Como a gente acredita, e a escola é um espaço, então, dentro da Câmara, que dá essa abertura. Essa abertura e esse poder tem que ser isso mesmo, porta aberta, trazer a pessoa para dialogar, cada um que traga um conteúdo. Em quê? Em tudo? Nós colocamos alguns eixos, né? Mas é principalmente na promoção da cidadania. Aí é claro que vem fortalecimento de lideranças e difusão cultural. Mas se tiver que colocar, acho que o principal eixo, que engloba tudo, na verdade, é promover a cidadania. E não dá para a gente pensar em cidadania sem entender a terra em que a gente está, o território onde nós estamos. Sem entender que não é só obedecer às regras, de onde vêm essas regras e qual é o sistema que está também colaborando ou não para todas essas mazelas que a gente tem constatado no dia a dia, né? Eu não vou me alongar, porque nós temos aí os temas, mas eu queria só, acho que fazer aí um momento até de reflexão. Tem saído inúmeras matérias, né? E hoje, por exemplo, numa das matérias que a gente vê nos jornais, pode ter muita coisa boa também, mas me levanta a atenção. A gente pensar que condomínio é tudo de bom, e que bom que a gente vive dentro de condomínios, que classe média e alta podem pagar o condomínio e que os menos favorecidos não vão porque não vão pagar o condomínio. Quer dizer, isso está no jornal de hoje, né? E eu acho que tem ainda uma outra que fala do crescimento em 2 regiões, principalmente norte, região sul, como se fosse bom isso, né? E a gente tem visto aqui, quem assistiu nas outras semanas, essa questão da gente congregar, né? Colocar tudo que existe em termos de carência, né? E vai ser em carência em serviço, atendimento, também em segurança, a gente criar aí verdadeiras franjas na cidade, né, a respeito disso. Mas, enfim, a gente está aqui justamente para isso. E antes de passar, eu acho que o Matheus quer dar um recado lá de um projeto, de um aplicativo do Observatório Cidadão. Então, eu gostaria, antes de apresentar aqui a Jaqueline, que ele desse o seu recado. Obrigado, boa tarde. Meu nome é Matheus Magalhães, eu estou aqui representando, então, o Observatório Cidadão de Piracicaba. Antes de falar um pouco da campanha, queria
agradecer esse espaço e falar que foi muito bom estar com vocês aqui durante essas 4 semanas, durante esse encontro, né, promovendo aí a discussão do plano diretor, que é um instrumento tão fundamental quando a gente está pensando no planejamento da cidade. Eu venho, então, falar um pouquinho da campanha Calçada Cilada, que é uma campanha que está sendo levada aqui em Piracicaba pelo Observatório Cidadão. Essa campanha ela já acontece há 5 anos, né? E ela é pensada pelo Instituto Corrida Amiga de São Paulo, que trabalha a questão da mobilidade a pé. Então, a intenção dessa campanha é trazer o foco para as calçadas do município, né? A situação das calçadas e como está a caminhabilidade das pessoas pelo território, né? Então, é a primeira vez que ela está acontecendo aqui em Piracicaba e para participar dela é muito fácil, né? Basta a gente baixar o aplicativo Colab, que é um aplicativo bem levinho, não vai ocupar muito espaço no seu celular. E ele é um aplicativo também muito fácil de você manuseá-lo. Ele é bastante intuitivo, então basta vocês baixarem esse aplicativo, irem lá em fiscalizar na área de pedestres e ciclistas e denunciar a calçada que está em situação irregular, né? Quando você tira a foto e você coloca a hashtag cilada, esse seu apontamento ele vai direto para o poder público, né? Então, é uma forma de pressionar para que o poder público tome alguma providência em relação à melhoria dessas calçadas, desse espaço, dessas vias públicas que são aí de uso coletivo, né? Na semana passada, a gente tinha cerca de 790 calçadas mapeadas. Essa semana, a gente já alcançou 1.850 e a intenção é que a gente dobre esse número aí até o final da campanha, né? Então, a campanha está acontecendo principalmente agora no mês de abril, mas com esse aplicativo você pode usar ele em diversos outros problemas que a gente vê aí, como falta de luz, recapeamento de ruas. Então, é um aplicativo que ajuda você a pressionar o poder público na resolução desses problemas, tá? Então, dentro dessa campanha, a gente está fazendo várias ações. A gente está trabalhando principalmente com transmissões ao vivo pela página do Observatório. A gente já teve, na semana passada, a transmissão um bate-papo com a Graziela Tozin, que representa o Conselho da Pessoa com Deficiência, que falou um pouco das dificuldades da pessoa com deficiência em andar nas ruas aí de Piracicaba. Essa semana a gente teve a presença da Cláudia Suster, né, que trabalha principalmente a questão da mulher. Então, a gente falou a caminhabilidade, a mobilidade a pé em relação à perspectiva da mulher. E semana que vem a gente vai ter a presença aí do Estevam, que é um professor de arquitetura da Unimep, e ele vai falar um pouquinho como que é essa relação do poder público, da calçada, de quem fica essa responsabilidade, como que a gente deve pensar esse planejamento aí na cidade. Vai ser na quarta-feira que vem, às 18h30, pela página do Observatório Cidadão do Facebook, né? Aproveitando, então, essa temática da mobilidade, a gente quer também estender um convite a vocês, que amanhã acontece a primeira audiência pública relacionado à mobilidade, né, o Plano Diretor de Mobilidade de Piracicaba, que vai acontecer lá no anfiteatro do Centro Cívico. Então, começa às 19 horas e é muito importante a participação dos cidadãos, né, dos munícipes aqui de Piracicaba nessa discussão. Então, qualquer dúvida, vocês podem procurar a nossa página, mandar algum e-mail que a gente está à disposição. Obrigado. Bom, como nas semanas anteriores, nós vamos ter, então, 2 palestras, né? A primeira delas, então, 40 minutos. Vem a segunda, 40 minutos. Talvez a gente abra aí para uns 5, 10 minutos para um café, se for necessário. E logo depois nós abrimos para as perguntas, tá? Então, no primeiro tema, acho que alertar também que vocês têm a programação, né, aí nessa pastinha que receberam, e também um formularinho para que vocês
pontuem para a gente como que foi o evento. É muito importante que vocês coloquem, porque isso ajuda também nos novos conteúdos aí da Escola do Legislativo. Mas eu vou chamar, então, aqui a arquiteta urbanista Jaqueline Emerick. Ela vai falar, ela é da Taboca Arquitetura e Cidades Limitada, de Limeira. Ela vai falar sobre os projetos de habitação de interesse social e suas interferências no território, né? A Jaqueline, ela é sócia dessa empresa, Taboca Arquitetura e Cidades, possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Mato Grosso, em 2009, e é pós-graduada pelo Instituto IPOG, no curso Master em Arquitetura, trabalhou na Prefeitura de Embu das Artes, junto à PROAB, e também foi diretora de habitação na Prefeitura Municipal de Limeira, desenvolvendo projetos de provisão, melhorias e regularização de habitação social. Então, Jaqueline, seus 40 minutos aqui, né? Obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, agradecer a Nancy, a Silvia, que me fizeram um convite para falar aqui hoje, a Escola do Legislativo e o Observatório Cidadão. É sempre uma boa oportunidade a gente contribuir com esse tipo de formação. Já me adianto dizendo que não sou especialista no assunto, né? Não tenho mestrado, doutorado na área. O que eu tenho é um pouco da vivência no poder público, né? Então, quando eu me formei, eu trabalhei em escritório particular, né? Enfim, setor privado, com arquitetura residencial, comercial, mas desde o período acadêmico sempre gostei muito da temática habitação social. E fiz um concurso, passei em Embu das Artes, eu trabalhei na Prohabitação, que é uma companhia pública de habitação, e lá a gente trabalhou com urbanização de favelas, né, regularização de assentamentos precários, enfim, projetos Minha Casa Minha Vida, melhoria habitacional, fiz assim, de tudo um pouquinho lá em Embu. E depois eu fui convidada para trabalhar na Prefeitura de Limeira, na diretoria de desenvolvimento habitacional, fiquei lá por quase 4 anos, e agora eu estou com o meu escritório em Limeira, que também se pretende com uma via mais voltada para a arquitetura social. Então, assim, não trouxe dados numéricos, né? Eu trouxe um pouco assim da experiência e da vivência que a gente vê das leituras que faz por aí e da experiência no próprio poder público. Bom, então, o tema é esse aí que a Nancy já comentou, né? Os projetos de habitação de interesse social e suas interferências no território. Eu trouxe aqui um recorte de um artigo da Daniele Pereira da Costa. Ela escreveu sobre conjuntos habitacionais e a expansão urbana de Manaus. E ela traz a seguinte fala: a importância de se entender a cidade a partir da produção da moradia é que ela possibilita unificar os vários campos de análise urbana, especialmente quando se observa que os atuais problemas da sociedade parecem ser cada vez mais articulados como problemas de natureza espacial, visto que eles são explicitados pelas desigualdades socioespaciais. Então, assim, essa fala é a partir de um contexto do norte do país, mas que se aplica ao sudeste, ao centro-oeste, ao sul, porque o que a gente produz hoje como moradia tem muito essa característica, né? É uma aparência muito massificada em todos os cantos aí do país. Então, aqui eu trouxe 3 temas para tentar fazer uma articulação deles, né? Da habitação social, como isso se dá no território, e com o recorte do plano diretor, já que o tema do minicurso são os planos diretores, né? Então, como que a gente consegue visualizar a habitação dentro dos planos diretores? Aqui eu trouxe, então, a questão da implantação e da arquitetura, falando, então, primeiro de HIS, né? Da questão da repetição, da escala, do modelo condominial. Eu trouxe um comparativo que é bem clássico e todo mundo que fala de habitação faz esse comparativo, que é o período da produção habitacional do BNH, que é da década de 60, né, do período da ditadura militar, e o programa Hoje Minha Casa Minha Vida, né? Então, nesses 2 modelos, embora separados por muitos anos, essas características elas se repetem, né? A repetição das tipologias, a escala com que esses conjuntos são produzidos e o modelo condominial. O modelo condominial, mais agora ainda no programa Minha Casa Minha Vida.
Aqui eu trouxe duas imagens. Uma de 1963, que é a Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, né, onde foram produzidas 5.509 unidades habitacionais. E aqui, a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, também, em 1966, 1.500 unidades habitacionais. Se hoje a gente pegar uma foto de um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, a gente vai ver que esse aspecto em muito pouco se alterou, ou quase nada, né? Então, aqui a gente vê a coisa da repetição, da escala, né? 5.500 moradias. E aqui, no caso, não é o modelo condominial, é o loteamento aberto, mas tem essas características da repetição e da escala. Aqui eu trouxe fotos do Minha Casa Minha Vida, né? E o curioso disso é que é um em cada canto do país, né? Então, a gente tem Minha Casa Minha Vida aqui em São Paulo, no Mato Grosso, em Minas Gerais, na Paraíba, e o modelo ele se repete, né? A arquitetura, a questão da quantidade. E aí entra uma questão, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é o porquê dessa... Por que são tão grandes, por que são tão repetitivos, né? E o modelo condominial, que hoje a gente vê, né, mais em larga escala no programa Minha Casa Minha Vida, que é bem problemático também, né? E eu falo assim, eu falo do ponto de vista de quem está dos dois lados, né? Enquanto arquiteta que faz uma crítica a esse modelo, enquanto quem esteve do lado de cá do poder público, ajudando a produzir isso, né? Então, assim, é contraditório, né? A gente, enquanto arquiteta, faz a crítica, mas o dia a dia do poder público ele também é muito complexo. Os poderes que estão envolvidos por trás da produção da moradia, né? Não é a teoria, ela é ótima, mas quando você está dentro do poder público para, de fato, aplicar, ela é bem complexa. Então, aqui eu trouxe 2 conjuntos habitacionais de Limeira, o Recanto dos Pássaros e o Residencial Rubi. O Recanto dos Pássaros é um conjunto que já estava com 95% da obra concluída em Limeira, quando a gente assumiu a gestão passada, e uma empresa assumiu para finalizar. Então, ele é um conjunto com 448 unidades habitacionais, em modelo de casa sobreposta, né? Então, tem uma família aqui na unidade de baixo, esse miolo aqui é a escada, e aqui é outra família. E o Recanto dos Pássaros ele está localizado dentro de um bairro na periferia de Limeira. Ele está encravado dentro desse bairro, né? Então, o único acesso que se tem a ele é por esse bairro, que já é um bairro com marcas de segregação social fortíssimas, né? Que é o bairro Décio Degan. Então, eu conversava com a Adriana há pouco, que hoje está no lugar que eu tive, né? Lá dentro da habitação, está como diretora lá também, comentando que o Recanto dos Pássaros tá uma tristeza, né? Assim, a questão das famílias não conseguirem cumprir com os compromissos financeiros de ter uma moradia formal, né? Água, energia, taxa condominial, né? A questão do lixo é um problema. O fato dele estar encravado num bairro bem problemático, a questão de drogadição. Então, é com muita tristeza que eu ouço uma notícia dessa, porque o Recanto dos Pássaros, a gente entregou e fez um trabalho social que, infelizmente, não obteve o resultado que a gente gostaria, né? E tem uma fala da Jane Jacobs, em Morte e Vida das Grandes Cidades, que ela fala essa coisa de que o comportamento das famílias nesses empreendimentos, ele não se altera pelo milagre do tijolo. Então, por mais que se faça uma arquitetura muito bacana, legal, a forma como ela está implantada e onde ela está localizada, ela já segrega bastante, né? Então, esse é um exemplo. Embora tenha problemas arquitetônicos com a estética, a aparência, enfim, mas ainda que se fosse uma casa muito bem pensada, uma arquitetura muito legal, localizada onde ela está e dentro do modelo condominial, isso por si só já é um problema. O Residencial Rubi, Minha Casa Minha Vida também, ambos são faixa 1, 900 famílias, está localizado na zona sul de Limeira, e embora ali já tivesse alguns empreendimentos, ele é um empreendimento distante do centro da cidade, né?
O diferencial do Rubi é que, assim, o pacote dele acompanha alguns equipamentos públicos, né, de escola, creche e posto de saúde, embora nem todos tenham sido implementados ainda, né? Então, assim, a escola entrou no escopo da construtora e foi entregue junto com o condomínio. O posto de saúde e a creche fica a cargo do poder público, e aí a gente entra no problema da morosidade, do poder público e de como as coisas funcionam, né? Então, hoje, 900 famílias lá, passando por alguns problemas também, que é essa questão de ser uma moradia, embora eles paguem mais barato, porque tem o subsídio do governo, né? Tem a questão de taxa condominial, taxa de gás, né? Para quem antes pagava R$60 num gás a cada 3 meses, hoje eles pagam uma taxa de R$40 por mês. Então, você, né, explicar isso para uma família que isso faz parte do modelo condominial, por si só é caótico tentar explicar isso aí. Eu elenquei aqui alguns itens e acabei esquecendo de falar. Então, assim, o problema do condomínio tem essa questão da vizinhança isolada. Então, quando é um condomínio muito distante, né, do centro, da mancha urbana, ele tem essa questão da vizinhança isolada, quadras longas, com ruas compridas e monótonas. Então, o envoltório de condomínios são bem problemáticos, porque ele é envolto por calçada, muro, e não tem vida, né, nesse espaço que rodeia o condomínio. Acaba tendo que adotar a prioridade pelo transporte individual, né? Então, é uma habitação localizada longe, você tem aí um custo, né, com essa mobilidade, e, além do que, as legislações priorizam a questão do veículo, né? Então, para uma unidade habitacional, eu tenho que ter uma vaga na garagem. Então, você chega nesses conjuntos habitacionais, os pátios de estacionamento perde de vista, porque você tem que ter 900 vagas aí. Ele tá dividido em 3 condomínios de 300, mas um do lado do outro, né? Então, você também tem um custo aí para implantar esses pátios de estacionamento que poderiam, de repente, ser revertidos em qualidade arquitetônica para o empreendimento. Aqui eu trouxe um quadro comparativo, eu achei bem interessante, do João Branco Pedro. Ele fez um artigo sobre o desafio da qualidade arquitetônica e urbanística, analisando os programas Minha Casa Minha Vida. E é um quadro bem real. Quando a gente faz uma análise pela ótica da quantidade, né, desses empreendimentos, então, assim, ele promove o crescimento econômico, relevante a uma escala nacional, visa atingir metas de produção estabelecidas, visa responder a necessidades imediatas, reduzida a preocupação com as implicações futuras, é fácil de definir objetivamente. Então, o Minha Casa Minha Vida, de fato, ele traz isso, né? Ele dá um up na economia, né? Ele é pensado pelas construtoras, né? A gente sabe disso, e, enfim, gerou muita riqueza nesse sentido, né? Talvez para poucos, mas gerou, né, emprego, renda, enfim. E aí deu esse boom na economia. Então, só que ele é uma solução bem imediatista, né, para a gente ver resultado rápido. E quando a gente pensa pelo lado da qualidade, a gente tem esse cenário. Promove o bem-estar, é relevante a uma escala local, visa promover bairros e cidades sustentáveis, visa responder a necessidades presentes e futuras, centrada nas implicações futuras, é um conceito complexo, variável e com vertentes subjetivas. Então, fazer a produção habitacional com qualidade é bem mais complexo, né? E leva tempo. E talvez um governo de 4 anos não consiga estabelecer isso. E aí, como a produção habitacional ela acaba ficando... Pode ter recurso federal, mas é o município que implementa isso, né? As secretarias de habitação que organizam o cadastro, fica a cargo do executivo do município. Então, às vezes, o tempo é curto, né, para fazer algo que é que tem que ter um longo período aí para se estabelecer. Bom, aí, falando então um pouquinho da habitação, desses modelos que a gente tem, eu trouxe um pouquinho sobre o território, né? Que a gente entra numa onda aqui que não é das mais virtuosas, né? Então, a gente começa aqui com o custo da terra. Aí a gente pensa, o pessoal mora longe, né? Mora longe do centro. Ninguém mora longe do centro porque gosta, né? Como é que surgiram esses conjuntos tão distantes? Porque foi provisão habitacional por meio do governo,
E são áreas menos valorizadas da cidade, né? Então, a conta da habitação, ela nunca fecha quando se pensa em terra bem localizada. E aí entra o custo da terra mesmo, porque a franja da cidade ela é mais barata. As áreas ambientalmente mais frágeis, elas são mais baratas, né? As famílias que se amontoam nas favelas, na região metropolitana de São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Ninguém mora no morro porque é legal, porque tem uma vista bacana do mar. Também, lá no Rio, mas não exatamente, né? Ninguém quer correr esse risco à toa. Tem um motivo de ser, né? São áreas menos privilegiadas, né? Que não interessa ao capital financeiro. Então, o custo da terra, a gente começa nele e a gente vai acabar nele. A localização, né? Então, por conta do custo da terra, a gente acaba jogando esses loteamentos nas bordas das cidades. E aí a gente tem um distanciamento dos equipamentos públicos, do comércio e serviços, trabalho e renda, acaba onerando a mobilidade, e a gente volta aqui. Eu vou esmiuçar um pouquinho melhor. Bom, então, com a questão do custo da terra, uma coisa que a gente sempre ouve de qualquer empreendedor: a conta não fecha. Então, assim, a gente tem um problema chamado capital, né? A questão da moradia é basicamente isso. O recorte que se pode fazer hoje da habitação no país é a questão do capital, né? Então, assim, envolve grana, né? A terra, desde o primeiro português que pisou nesse país e botou uma cerca e falou isso aqui é meu, daí a gente começa com o problema de terra, né? E se a gente for remontar a história da habitação social no Brasil, a gente vai remontar lá para o período da abolição da escravatura, né? Que você tem um contingente de trabalhadores agora ex-escravizados, livres, porém pobres, né? Sem terra onde morar. E onde que esse pessoal vai começar? Onde que ele vai viver, né? Onde que eles vão se acomodar? Eles começam a se acomodar onde não tem interesse para o capital imobiliário, né? E aí começam a surgir as favelas no Rio de Janeiro, os bairros clandestinos em São Paulo, os cortiços. E aí depois, na era Vargas, vem uma política um pouco mais de Estado para promover a habitação. E depois, com o BNH, é a primeira política de habitação nacional que se vê, embora com muitos problemas, mas é a primeira que a gente tem. Então, esse problema da terra ele é um problema antigo, né? E qual que é o grande X da questão? Ele precisa ser resolvido pelo município, porque o programa Minha Casa Minha Vida ele é recurso federal para construir, para fazer a obra, né? E dentro desse custo está o custo da terra. Só que se o município não regulamenta, não usa os instrumentos do Estatuto da Cidade para regular o uso dessas áreas, a gente não consegue promover habitação bem localizada, porque as terras centrais vão ser, né, sempre mais caras, porque, obviamente, ela tem toda a infraestrutura disponível, né? Infraestrutura de rede de água, esgoto, transporte, energia. E aí, esse custo da moradia, dessa habitação longe das áreas urbanizadas, não são só os pobres que pagam por isso, todo mundo paga. Né? Eles pagam na pele porque eles trabalham no centro e moram longe e têm que estar todo dia saculejando no ônibus. Mas o custo cidade é de todo mundo, né? Porque a gente está pagando imposto e está beneficiando uma área central que está só ali especulando, está ali parada, sem ter uso, né? Sem ter moradia, enfim, não necessariamente moradia. O uso social da terra não significa ter moradia de interesse social, ela ter uso, né? Então, todo município paga por isso, porque quando o poder público tem que botar um loteamento lá na franja da cidade, são todos os munícipes que estão pagando o custo da cidade, né? Aqui eu trouxe um exemplo de Eunápolis, é uma cidade da Bahia, população de mais ou menos 115 mil habitantes. Isso aqui é o município de Eunápolis, isso aqui é um conjunto do Minha Casa Minha Vida, né? Então, assim, totalmente descolado da mancha urbana, e no modelo, né, repetição, escala, tudo isso que a gente já trouxe aqui. Isso aqui é Limeira, né, o mapa da habitação social em Limeira, e pelos pontos amarelos aqui, que são os conjuntos habitacionais, a gente vê que a cidade, os conjuntos também se formaram na franja da cidade, né? Então, tem um que está um pouquinho mais perto, mas, em via de regra, é isso, né? São conjuntos que se formam na franja da cidade.
Bom, aí voltando ao assunto a gente estava no custo da terra, né? Isso impacta na localização, que impacta na questão dos equipamentos públicos, do comércio e serviço, trabalho e renda, porque você forma bairros dormitório, né? As pessoas elas têm que se deslocar até o centro para trabalhar, né? Elas têm que se deslocar até o bairro vizinho ou ao centro para ter acesso a comércio e serviço, né? Uma padaria, uma farmácia, um supermercado. O trabalho, às vezes, não encontra ali, porque é só um bairro dormitório. Então, isso acaba causando impacto para toda a cidade, que acaba resultando na questão da mobilidade, né? Os bairros distantes, você onera a questão das linhas de transporte, que precisam ser ampliadas. Tem a questão do uso do transporte individual. As cidades não estão preparadas com ciclovias, né, para atender essa população. Então, toda essa questão, morar longe, tem a ver com tudo isso. Eu me lembro assim, de algo bem emblemático, enquanto eu estive ali dentro da Secretaria de Habitação, que a gente fez umas 2 inaugurações de empreendimento. E eu lembro que toda vez que tinha que preparar evento para a inauguração, a Secretaria de Habitação ela mobilizava a prefeitura inteira. Então, assim, quando tinha uma inauguração da Secretaria de Cultura, era só com a cultura. Quando tinha alguma coisa lá dos serviços públicos, era só com eles. Quando chegava na habitação, a gente tinha que mobilizar a prefeitura inteira. Porque isso é o espelho do que, de fato, significa a habitação para o território. Ela mobiliza tudo, né? Então, a gente vai fazer... Não é só a inauguração para o dia do evento, né? O que eu estou querendo dizer. É que a gente tinha que articular as coisas com a Secretaria de Saúde. Olha, como que as equipes de saúde da família vão conseguir atender as famílias que vão vir morar nesse bairro, né? Como que a Secretaria de Saúde vai conseguir se articular para fazer esse atendimento. Na educação, tem vaga nas escolas da região? Não tem? Tem transporte público que possa levar? Então, tudo tinha que ser pensado em função da moradia, né? Então, essa própria organização de mandar as famílias para lá, e não é só jogar as pessoas lá, né? É promover esse tipo de atendimento, se não ali do lado, que tenha condições de ir, né? Quando você não consegue fazer habitação bem localizada. E da mobilidade, a gente volta para o saquinho de dinheiro, que é o custo cidade, que é o que eu já falei no começo, né? Então, começa no custo da terra e a gente morre no custo da cidade. Que é isso, expansão de transporte público, ampliação de atendimento em escola, em hospital, em posto de saúde, o trabalho e renda, o próprio desgaste, né, do trabalhador que tem que fazer esse deslocamento diário. E aqui eu coloquei só uma observação, que não apenas em empreendimentos de interesse social. Os condomínios de classe A também oneram a cidade, porque esses condomínios também precisam da população trabalhadora, né? Então, embora eles tenham aí o transporte individual garantido, tem a faxineira que vai trabalhar lá, tem a babá do filho deles, tem o zelador, né? Então, tem que ter transporte chegando até esses condomínios. E aqui na região metropolitana de Campinas, a gente vê muito disso, né? Os condomínios... classe A, mas mais distanciados, né? Mais às margens da rodovia. Porque o modelo condominial ele é mais barato também, né? Ele tem aí umas exceções em relação, por exemplo, ao sistema viário, né? A caixa do viário é menor. Então, é bem mais barato do que fazer o loteamento aberto. Então, como pensar a habitação de interesse social a partir dos planos diretores? Que aí a gente quis trazer esse recorte já com o minicurso sobre o plano diretor, né? Como que a gente consegue relacionar esses assuntos. Bom, acho que já foi falado aqui, né, com outros palestrantes, sobre a questão do Estatuto da Cidade, né, as EIs, que são as zonas de especial interesse social, IPTU progressivo, direito de preempção, que citei esses a exemplo, tá, gente? Eu não vou esmiuçar o conceito, porque acho que já foi até tratado em outras oportunidades. Então, eu trouxe 2 recortes aqui de plano diretor. Um de Limeira, que tem a ver com a minha realidade, e outro de São Paulo, que é um exemplo assim, mais a nível nacional. Então, por exemplo, no plano diretor de Limeira, em 2006, foi aprovada a cota solidariedade. No plano diretor de São Paulo, leva o mesmo nome. Né? O que é a cota solidariedade? Ela é uma doação diária resultante do parcelamento, como bens nominais e patrimoniais, para a formação de um banco de terras de propriedade do município, né? Então, eles serão direcionados para a Secretaria Municipal de Habitação para que ela produza habitação de interesse social.
Os lotes eles são destinados à doação ao município, após formalização do processo de urbanização e respectiva doação, e automaticamente eles são demarcados como ZEIs. Na opção cota solidariedade, qual que é a vantagem para o empreendedor? Né? Por que o empreendedor aderiria à cota solidariedade? Porque hoje, para você parcelar o solo em Limeira, você tem um percentual de tamanhos de lotes diferentes. Então, 40% tem que ter 200 metros. Os outros 40%, 250 metros quadrados. E os últimos 10%, 300 metros quadrados. O que é mais vantajoso para o loteador? Fazer tudo de 200, né? Porque ele pega a mesma área e acaba dividindo em mais lotes, porque o lote de 350, de 300 metros, ele não necessariamente vai vender pelo dobro de 200. Então, às vezes, para ele é mais vantajoso ter todo o loteamento a 200 metros quadrados do que com essa proporção do plano diretor. Então, ele aderindo à cota solidariedade, parte do estoque de terras vai para o município. Então, isso é uma forma da gente garantir, no plano diretor, um banco de terras municipal para poder produzir habitação. Então, vem o Minha Casa Minha Vida? Vem, mas agora aqui, ó, o município ele tem a terra, né? Então, a prefeitura ela entra com a parte da terra. Você tira esse custo do empreendedor e você pode melhorar a questão da habitação. Não necessariamente as pessoas fazem essa conta, mas deveria ser. O plano diretor de São Paulo tem vários recortes, né? É o de 2014, aqui a atualização. Então, tem, por exemplo, uma reserva de 30% do Fundurb, que é um fundo de desenvolvimento urbano, para aquisição de imóveis bem localizados. Então, o plano diretor de São Paulo está prevendo isso, né? Parte do recurso do Fundurb para investir em terra bem localizada, onde já tem infraestrutura existente. A ampliação das zonas especiais de interesse social. Então, isso é o quê? Demarcar isso no território. O plano diretor, como a Gisela bem disse no primeiro dia aqui do curso, né, a aula de abertura que ela deu, plano diretor sem mapa não é plano diretor, né? Então, isso aqui tem que estar definido no mapa, né? Quais são as áreas objeto de interesse social, né? De ZEIs, por exemplo. Instrumentos... Opa! Apertei o botão errado. Instrumentos de combate à ociosidade e à retenção especulativa dos imóveis, que não cumprem sua função social. Então, é aplicar nas terras que não estão cumprindo função social, por exemplo, parcelamento, edificação e utilização compulsórios, e o IPTU progressivo no tempo. Então, são instrumentos do Estatuto que eles precisam estar regulamentados no plano diretor. Aqui também, orientação do crescimento da cidade nas áreas com boa infraestrutura e ao longo dos eixos de transporte público. Que aí a gente faz o quê? Reduz o custo cidade, né? A gente coloca habitação onde já tem ônibus passando, onde já tem metrô, já tem o trem, onde tem ciclovia, né? Onde já tem toda a rede de infraestrutura instalada. Coeficiente de aproveitamento 4 nas áreas de influência definidas em função da proximidade com corredores de ônibus, estações e metrô de trem. Então, eles unificaram o coeficiente para 1 em São Paulo, e aí quem quiser construir para além disso, compra, né? Agora, quem pode ter o coeficiente 4? Essas áreas ociosas que já estão perto de toda a infraestrutura da cidade. Então, isso é um chamariz para se produzir habitação em áreas já qualificadas. E São Paulo também tem o Cota Solidariedade, que é esse mecanismo de contrapartida à construção de grandes empreendimentos que define a destinação do correspondente a 10% da sua área para a promoção de moradia social. Então, o Plano Diretor de São Paulo também faz uma previsão de como promover, destinar parte desse empreendimento para habitação social. E aí, essa área ela não é computada, e assim, para empreendedor, isso é tudo, né? Você tem uma área que não é computada, então, essa é a contrapartida. Bom, eu trouxe aqui algumas referências, né, de algumas leituras que eu considero importantes. Eu acabei esquecendo aqui de anotar o Nabil Bonduki, que é fundamental, as origens da habitação social no Brasil, né? Ele, na verdade, acho que assim, é o grande mestre da habitação, e ele, né, lançou uma coletânea de 3 livros contando toda a história da habitação no país. E aí eu acho que assim, esse tipo de leitura é importante, a maioria desse tipo de leitura que trata da questão do capital mesmo, que acho que é o grande X da questão, né? A forma como as nossas cidades são produzidas,
elas segregam, né? Porque quem tem dinheiro mora bem, quem não tem fica na franja da cidade, onde a terra é mais barata, fica onde pode. Então, assim, fica o desafio para os municípios colocarem nos planos diretores instrumentos que permitam que a habitação, ela de fato faça parte do tecido urbano, né? E não como ela é colocada hoje à margem da cidade. Bom, acho que é isso. Aqui está meu contato, redes sociais do escritório, quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Enfim, aí acho que as dúvidas a gente fica para depois, né? Na mesa. Obrigada. Bom, obrigada, né, a Jaqueline. Delícia ouvir. E, ao mesmo tempo, a gente acaba ficando muito instigado, né, com essas colocações. Na sequência, então, nós vamos ter mais uma fala, agora com a Sofia Rontani, sobre a legislação e os caminhos da segregação socioespacial. A Sofia, ela é arquiteta e urbanista, graduada na PUC de Campinas, especialista em concepção e gestão de projetos de arquiteturas metropolitanas pelo Mackenzie, mestre em arquitetura, tecnologia e cidade pela Unicamp, e ela atua como profissional liberal da direção técnica de obras e desenvolvimento de projetos de arquitetura, restauro e interiores. Também é professora do curso de arquitetura e urbanismo da ACER de Rio Claro. Ela é integrante da equipe Comissão Técnica do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Aglomeração Urbana de Piracicaba, do PDUI, né? Representando a sociedade civil por meio da ACER. É ACER ou ACER? ACER. ACER. Representante do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba, o CODEPAC, representando o Instituto dos Arquitetos do Brasil, IAB São Paulo, conselheira suplente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, de São Paulo. Sofia, obrigada também aí pela sua colaboração, né? O pessoal vem todo de voluntário aqui na Escola do Legislativo, então nós vamos ter aí a sua temática mais 40 minutos. Obrigada. Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite da Nancy por estar aqui, a Silvia, que conseguiu organizar tudo para a gente estar aqui nessa data da Escola do Legislativo. É uma grande oportunidade para mim estar aqui hoje, apresentando a minha pesquisa de mestrado, que foi desenvolvida no mestrado, porque eu acho que a pesquisa acadêmica ela não deve ficar enclausurada na academia. Então, ela tem que, sim, ser dividida e compartilhada com a sociedade civil. Eu sou piracicabana, mas eu venho trabalhando com a região metropolitana de Campinas há alguns anos. E a minha pesquisa se deu em Campinas. Então, eu vou trazer uma explicação de como eu desenvolvi meu trabalho, as conclusões que a gente tirou dos problemas da segregação socioespacial na região metropolitana de Campinas e como isso a gente pode retirar algumas reflexões aqui para Piracicaba, nesse momento importante de repensar o plano diretor. Então, o título da minha dissertação de mestrado é Legislação e os Caminhos da Segregação Socioespacial. Eu quero já fazer uma afirmação antes. Eu nunca trabalhei no poder público, mas eu estudo a questão da legislação e do planejamento urbano na área acadêmica. Então, eu gostaria também de dizer que a legislação ela é apenas um dos agentes da produção do espaço. Então, essa pesquisa está analisando apenas um dos agentes. A gente tem, como a Jaque mesmo disse, como a Gisela já disse, como todo mundo já repetiu nessas últimas semanas, a produção do espaço ela não se dá apenas pelo poder público, mas sim pela população, quando constrói suas casas, o mercado imobiliário e também até o mercado informal. Bom, eu vou tentar ser breve para explicar como que eu desenvolvi minha pesquisa e depois eu vou fazer esse link para a gente entender algumas reflexões sobre Piracicaba. A pesquisa começou pensando num problema da urbanização contemporânea, como ela ocorre na região metropolitana de Campinas, não só na região metropolitana de Campinas, mas como ela ocorre nas cidades latino-americanas, especialmente no Brasil.
o problema da formação de uma extensa periferia na região metropolitana de Campinas, que é uma extensa região, uma mancha urbana que ocupa mais de 50% da área urbanizada de Campinas, que agrega uma população majoritariamente de baixa renda. Então, a gente queria entender como isso aconteceu e como que a legislação pode ter contribuído para essa formação atual que a gente vê hoje lá. Então, essa daqui, para vocês se situarem, é uma imagem de satélite da região metropolitana de Campinas, que ela é formada por 20 municípios. Não sei se dá para vocês enxergarem, mas essa mancha mais clara é toda a área urbanizada. Ela se desenvolve, o território todo